Qual a visão bíblica da criação do ser humano e da mulher? Será que Deus criou a mulher inferior ao homem, como alguns apresentam? Vamos ao texto bíblico. É lógico que há muitos textos que merecem uma melhor explicação. Por exemplo, por que a mulher não podia ser sacerdotisa? Por que o pai tinha o direito de dar a filha em casamento para um outro homem? A questão do rapto de uma mulher na Bíblia, até do estupro. Mas aqui eu vou me deter ao comentário do Gênesis. Quando essas passagens, outras passagens talvez complexas, chegarem, nós vamos comentá-las, assim como hoje comentamos o Gênesis, tá bom? Mas por questão de recorte textual, estamos agora nas primeiras páginas da Bíblia. Não chegamos ainda nas leis de Moisés, no Deuteronômio e tudo mais. Vamos lá. A Bíblia começa assim a narrativa da criação do ser humano, Gênesis capítulo 1, versículo 26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme nossa semelhança. As versões antigas diziam, façamos ao homem à nossa imagem. As versões mais atuais, eu estou lendo aqui a Nova Almeida atualizada, elas já mudam um pouco para façamos o ser humano, que é o que fica melhor realmente dentro do contexto. Façamos o ser humano. Esse façamos, esse plural dentro da divindade, é o mesmo plural que vai aparecer também na história da Torre de Babel, não é? Desçamos e confundamos. Muitos rabinos entenderam que esse plural aqui não significa um politeísmo, mas significa Deus falando talvez com anjos ali. Mas não faz sentido para mim, porque anjo não faz parte da criação de Deus. Anjo não cria nada. Então tudo leva a crer que Deus estava tendo uma conversa de si para si dentro da divindade. Mas para Deus conversar de si para si, a divindade tem que ser, em termos de pessoas, uma unidade plural. Eu sei que pode parecer um contrassenso falar em unidade plural, mas você tem um monte de exemplos que eu posso dar de unidade plural. Por exemplo, quando você pega o Sol, que ele tem a luz, o calor, tudo ao mesmo tempo, a vitamina D, você pode falar que aqui é uma unidade plural. O Sol dá várias coisas ao mesmo tempo. Não que eu estou comparando Deus às coisas criadas. Deus é inigualável, não existe nada na natureza que eu possa equiparar com Deus. Este é um erro que muita gente comete. Por exemplo, quando dizemos que na Trindade Deus são 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, esse 3 de Deus não é o 3 da matemática. Porque ao 3 da matemática eu posso acrescentar 1 e ele vira 4. Eu posso multiplicar por 2 e ele vira 6. Eu posso diminuir 1 e ele vira 2. O 3 de Deus não é um número aritmético que demanda operações matemáticas sobre si. Ele é um número absoluto. Devemos entender que as coisas que nós temos de Deus são por semelhança, tá certo? Mas apenas por não por uma equiparação exata. Por exemplo, Deus é pai. O meu pai também era pai, mas só que um ser humano, para ser pai, ele precisa de uma mulher para que possa ter relações sexuais com ele e a mulher gerar um filho dele. Deus pode ser pai sem necessitar ter uma companheira de que gere filhos dele. Eu amo, Deus também ama, mas a Bíblia fala Deus é amor, eu não sou amor. Então você percebe que até aqueles elementos que nós temos aparentemente em semelhança com Deus, ainda assim apresentam uma distinção. Da mesma maneira, essa questão de um Deus único numa pluralidade de pessoas. Jerônimo dizia uma coisa muito interessante no passado, que uma das provas que Deus tem que ser plural é que se Deus é amor, tem que existir o objeto desse amor. Se Deus ama a si mesmo, Deus seria um narcisista. Então, para que Deus ame um outro dele mesmo, esse outro tem que ser uma segunda pessoa. Então, eu tenho pelo menos 2 pessoas. E pela Bíblia você sabe que tem também a pessoa do Espírito Santo. Então, quando Deus disse, façamos ao homem, desçamos, é uma conversa da divindade com a divindade. Não é politeísmo, tá certo? Não é Deus único conversando com anjos.